Bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira. Bem-vindo ao Finestra Bianconeira, canal que fala da Juventus de Turim no Brasil, em São Paulo. Em nome do fã-clube oficial da Juventus, já estão abertas as inscrições para quem quer ser sócio, né, do nosso fã-clube. E se você for viajar à Itália, vale muito a pena, né? A gente consegue ingresso antes da venda geral e descontos, por exemplo, para fazer o tour do Allianz Stadium, do museu, enfim, né? Então, venha fazer parte aqui da nossa família bianconeira em todo o Brasil. Temos sócios no Rio de Janeiro, temos sócios no Rio Grande do Sul, enfim. Finestra Bianconeira, que hoje vai falar de mercado. Eu sei que vocês gostam, vamos falar da chegada do Koopmeiners, da saída do Chiesa e de próximas contratações e algumas coisas interessantes. Por exemplo, hoje conhecido como dia 28 de agosto de 2024, é aniversário do nosso Mister, o nosso Thiago Motta, hoje só para velhinhas, faz aniversário, 42 anos de idade de vida, e olha que curioso, o Motta, que é brasileiro de nascimento e naturalizado italiano, nasceu no ano, portanto, de 82, quando teve o histórico jogo entre Brasil e Itália na Copa da Espanha. Vejam vocês, o famoso 3-2, né, onde o Paulo Rossi fez 3 gols e eliminou o Brasil. Portanto, naquele ano nascia o Thiago Motta. Parabéns para o Thiago Motta, vida longa, não só na saúde, mas na Juventus, e que seja em muitos anos de glória. Eu vou deixar para o final aqui, eu vou até marcar aqui para não esquecer, uma situação interessante. Fica até o fim, fiquem mesmo até o fim, agradecendo já a todos aqueles que se inscreveram, aqueles que gostam de ver os vídeos. Teve um rapaz que comentou aqui uma coisa recentemente que eu fiquei muito feliz em ouvir, que ele falou para mim que eu faço parte da rotina diária dele. Ele chega em casa e assiste o Finestra, ó, bem demais, viu? Bem demais. Obrigado. Grazie. Vamos lá. Koopmeiners hoje chegou finalmente na Continaça, né, no centro de treinamento, mais ou menos quase 700 torcedores ali, né? Mas o que me chamou a atenção foram as palavras do Koopmeiners, aonde ele fala assim, entre outras coisas, ele falou o seguinte, abre aspas, é um sonho estar aqui na Juventus, é um clube maravilhoso, é um clube lindo, é um sonho de muito tempo, e aí ele fala, é o maior da Itália. Mas já vamos começar a falar que é Uno di Noi? Começou com o pé direito e muito direito. Grande Koopmeiners, né? Dentre tantas coisas que ele falou, eu separei isso que me chamou muita atenção. E, enfim, você vê estampado ali no rosto do Koop que é verdade quando você realiza o sonho. E é o que eu sempre falo, a vontade do jogador conta e conta muito nos dias de hoje, né? Não é igual 30 anos atrás. Repito, se fosse há 30 anos atrás, o Roberto Baggio não teria jogado na Juventus, mas não porque ele tinha alguma repulsa à Juventus. Ele não queria sair da Fiorentina, é diferente, né? Não queria ir nem para Milan, nem para ninguém. Mas ali, os direitos negociáveis, o jogador tinha que ir, né? As coisas mudaram muito, todo mundo sabe. E a vontade pesa e pesa muito. E o Kopp bateu o pé para vir para a Juventus. 3 exames médicos para não poder jogar, para dizer que não estava bem. Enfim, disse para o Gasperini que para não relacionar para a final ali contra o Real Madrid. Então, prevaleceu a vontade dele e, como eu sempre disse, isso é um fator determinante no mercado hoje e sempre, né, nos dias atuais. Aliás, né, eu vejo muita gente empolgada e tem que estar mesmo, mas é o que eu falo, né, o mercado vai até o último dia e ainda não acabou. Ainda não acabou. Tivemos aí a confirmação do que eu falei ontem, do De Chile indo para o Empoli, né? E no meio disso tudo, ontem eu falei que estava aí pintando a possibilidade do Liverpool, né? Eu não tinha essa informação por inteiro, apenas por cima, mas como a gente sempre se cerca de boas informações, aliás, hoje conversando com um grande amigo meu, eu sempre falo dele aqui, amigo pessoal do Marcelo Lippi, é ele mesmo, Marcelo Lippi, campeão, multicampeão na Juventus, campeão da Champions, campeão do mundo com a Itália. Hoje ele falou assim para mim, logo de manhã cedo eu vejo o celular, uma mensagem, ele falando assim, ele meio que cornetando, ele tá cornetando, acredite. Mas ele tem muito crédito, ele é um torcedor, a régua tá lá em cima, né?
das antigas, né? Ele viu o Causio, viu o Bétega, viu o Platini, eu entendo. Ele falando assim, os jornais enaltecendo a Juventus quase com 10 contratações, mas não é possível que ninguém percebeu que a gente precisa de um centroavante forte fisicamente, de presença diária, centroavante aí mesmo, a gente só tem o Vlahovic e o Milik, é muito pouco para quem vai disputar 4, 5 competições. Errado ele não tá, né? Porque ele está se referindo a um jogador forte fisicamente ali de área. Ele tem muito crédito para cornetar, porque ele é muito Juventus na essência, enfim. E ele não está errado, né? Ele fala fisicamente, presença física diária, é muito pouco só o Vlahovic e o Milik, que precisa de mais um. Ainda tentei falar, pô, mas chegou o Conceição, mas a gente precisa de um autêntico ali dentro da área com força física, ele falou. Ele exaltou muito a questão força física. Ele, enfim, é um grande amigo meu e uma das pessoas que me informa às vezes sobre mercado. Voltando, o Chiesa vai para o Chelsea, mais ou menos 15 milhões, com toda. A gente nunca vai ter o valor exato, é o que sai por aí, mas gira em torno disso. Eram 13 milhões, mas vai chegar a 15, né, com bônus e tudo, enfim. Obrigado, Chiesa, pelos momentos, né, principalmente a final da Copa da Itália contra a mesma Atalanta, quando o Pirlo era treinador. Lembro que aquele jogo, o Chiesa e o Kulusevski, o Cristiano Ronaldo ficou no banco o tempo todo, o Chiesa e o Kulusevski jogaram demais, e a Juventus ganhou um título ali que era o auge da Atalanta do Gasperini, mais do que agora. Então, enfim, não vou aqui misturar a seleção italiana com Juventus. Sou grato pelo Chiesa, apenas lamento a maneira como ele saiu. Não sei se teve influência do empresário, com certeza teve, mas não justifica, não mostrou aquela vontade de querer ficar na Juventus. Poderia aceitar a redução e ficar, mas pelo menos, verdade seja dita, porque o agente dele, o Ramadani, conversou com o Marotta. Então, pelo menos o Chiesa não vai de graça para a Inter. Então, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Muito obrigado ao Chiesa. E vida que segue. Deixou a sua pequena contribuição nesse título da Copa Itália nas mãos do Pirlo. Como é bom ver o Pirlo ganhar um título como treinador, né? E ele ganhou 2. A Copa Itália foi mais difícil porque foram mais jogos, né? Essa que é a verdade. Antes que alguém me pergunte sobre o Sancho, que eu coloquei na capa, né? O Sancho tá... Tem gente que fala que agora na Itália já são quase 11 da noite, aliás, quase meia-noite. Tem gente que fala que é fata, que já está feito o negócio. Vou tomar esse cuidado, assim como eu falei anteontem no Copy Miners, é vontade de falar que é fata, vou dar uma segurada, mas é questão de tempo, porque a informação confirmadíssima que eu tenho é que a Juventus está muito perto desse acordo com o Manchester, aonde você tem um empréstimo girando no 7 mil, com obrigação, 7 mil, não, 7 milhões, com obrigação de compra. Portanto, existe o acordo entre Juventus e Manchester. Se existe um acordo entre os times, a não ser que o jogador desista de vir para a Itália, o que eu não acredito, tá? Então é questão aqui de tempo para o Sancho chegar e depois a gente fala mais sobre mercado, porque, como eu falei ontem, tem mais um zagueiro para ser contratado, eu não sei o nome, e eu sei que muita gente vai querer dar nota para o mercado do Junto, ele ainda não acabou, como eu disse, tá para chegar o Sancho, pode não, deve chegar mais um zagueiro sim, e dependendo de quem for o zagueiro, muita gente vai dar sua nota, enfim, fiquem à vontade, eu não vou dar nota nenhuma, não eu não sou muito fã de dar notas, pronto. Não, né? Isso é para professor de história, de matemática, são esses caras que tem que dar nota, tá certo? Em todo caso, em todo caso, é bom frisar que o Giuntoli, e não por isso que eu vou dizer agora, o Giuntoli ele é muito juventino, a família do Giuntoli é juventino, e o De Laurentiis não sabia disso, né? Aliás, eu fico imaginando a cara do presidente da Atalanta, do dirigente da Atalanta, dos torcedores da Atalanta, quando o Koopmeiners disse que a Juventus é o maior da Itália. É empolgante essa declaração. Bom,
Eu vou terminar o vídeo aqui com uma situação um pouco diferente e uma informação que eu acho que vocês não viram por enquanto em lugar nenhum, que é muito surpresa. Ontem eu falei sobre o agradecimento ao SESI, né? Por isso que eu falo, eu tive experiências aqui no Brasil muito próximas com grandes clubes de São Paulo, de bastidores. Vou até citar, não tem problema, porque eu tenho amigos que mexem com futebol, tenho amigos dentro do Corinthians, tenho amigos dentro do Palmeiras, e durante muitos anos a gente ficou vendo situações, mas quando eu falo vendo, é vendo com os olhos mesmo, estando ali dentro, né? Não tenho nada a ver com nenhum desses dois clubes, mas como eu disse, eu tenho amigos no futebol e amigos que trabalham nesses clubes, né? Afinal de contas, eu estou em São Paulo. E, e é impressionante como coisas que acontecem lá dentro muitas vezes nunca vão chegar no torcedor e nem na imprensa. Na imprensa sempre chega uma meia-verdade, porque são coisas que ficam no vestiário. E ontem a gente falou muito do César, agradeceu o César pelo profissional que ele foi. Ele depois teve que lidar com o retorno do Buffon, ele teve que lidar com as críticas de ser um cara que falhava muito em momentos decisivos. E uma vez eu lembro de uma falha dele, onde ele falou assim: não, eu não vou responder as críticas batendo boca com o jogador, com o torcedor, eu vou ficar quieto, porque eu sei que eu errei, eu vou trabalhar e vou dar a volta por cima. E como eu disse, teve alguns jogos memoráveis deles. No final das contas, na balança, se ele teve lá 3, 4 falhas bizonhas, ele teve umas 10 grandes defesas que salvaram a Juventus de momentos difíceis. É só a gente lembrar um pouco aí. Quantas vezes a gente vendo o jogo falou, nossa, o polaco agora salvou. É só uma questão de memória. E aí, isso me remete ao seguinte, por isso que eu falei que esse comentário final é um pouco diferente. É um canal, aqui a gente sempre vai falar de Juventus, quando não tiver a Juventus em campo, aí é porque tá tendo o jogo a gente não fala seleção, a gente fala Nazionale Italiana, que é a nacional italiana, né, que é a Azzurra, e quando o jogo não jogar a Juventus, a gente vai falar da Itália. Fora isso, a gente vai comentar, nunca vai falar de outras situações envolvendo futebol, mas falei outro dia da nota triste da perda do Eriksen, porque foi treinador na Itália, né, do Lazio, e esse ocorrido de ontem com o jogador do Uruguai, do Nacional, é um ponto triste. Eu não gosto de comentar essas coisas, não gosto de ficar fazendo postagem sobre isso. Não tem palavras, é triste, porque é ali dentro no futebol, e mesmo que não fosse. E o que tem a ver com tudo o que eu estou dizendo? Porque hoje, talvez vai pipocar, né? Às vezes as pessoas falam, porque a Juventus foi ingrata, porque o Szczęsny tá vendo. Eu vi gente dizer que a Juventus arruinou o psicológico do Szczęsny, gente que eu falo em páginas que falam da Juventus aqui no Brasil. A Juventus desanimou tanto o cara que o cara aposentou. E não é nada disso. Hoje vi uma coisa, vi uma declaração do próprio Szczęsny em jornais, em portais, aonde ele resolve parar porque ele tem problemas cardíacos. E aí ele sentiu que era hora de parar. Futebol consome as pessoas, não fica perto da família, ele tem 2 filhas pequenas, se eu não me engano. Enfim, então quem sabe da vida dele é ele. Ele preferiu não arriscar, não continuar jogando por problemas cardíacos. É isso. Like no Finestra Bianconera, muito obrigado aos inscritos. E sempre Forza Juve fino alla fine, o Sancho tá chegando, tá ficando com cara de time forte, tá ficando com cara de Juventus. A gente se vê, boa noite a todos, Forza Juve, sempre fino alla fine. Like no vídeo, boa noite.